Superação, violência doméstica e novos amores e erros. É sobre isso que a gente vai falar do livro É Assim que Acaba. Eu não vou falar da história em si do livro porque muita gente já conhece. E se você não conhece, já vai ler esse livro porque esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu vou abordar da minha maneira o que eu achei do livro e como ele é panfletado errado no TikTok, porque esse livro não é romance, e sim um caso sobre violência doméstica. O segundo livro, que é assim que começa, que sim vai ser um romance, e infelizmente ainda vamos ter a presença do Riley. Então, vou dar uma breve introdução. Nesse livro aqui nós temos a Lily, que é a personagem principal, o Riley, que é o FDP da história, o cara que ninguém gosta, a Alyssa, que é a irmã dele, e o marido da Alyssa. Gente, que personagem perfeito. Gente, esse homem é perfeito. E o nosso querido Atlas, que assim, é o motivo de tudo acontecer. Então vamos lá. A nossa querida Lily sempre sofreu de violência doméstica, não diretamente, porque quando ela era criança, o pai dela sempre bateu na mãe dela. Então ela sempre esteve em torno desse cenário caótico que é a violência doméstica. E anos depois o livro começa ela dando um discurso no velório do pai dela. Um discurso bem entre muitas aspas, porque ela simplesmente fica em silêncio na hora dela discursar. E todo mundo pensa que é pelo luto, mas não. É uma forma de retratar o quanto ela não tinha que falar coisas boas do pai. Porque o pai simplesmente abusava da mãe. Tem uma frase muito triste que é assim: me estupre em silêncio, querido. Ela está observando. É algo desse tipo, eu vou deixar aqui na tela, que é o momento onde o pai dela, a mãe dela, de certa forma. E nesse livro a gente vai conhecer algo simultaneamente com o passado e com o presente da Lily. Então no passado a gente vê a trajetória dela com o Atlas. Eles se conhecem na escola, porque o Atlas passa por uma situação difícil financeira, tanto com a problemática com a Lily, só que ele que sofria agressão. A mãe dele batia nele. Então assim, várias vezes a Lily ajudou ele com... Ela deixava ele tomar banho na casa dela, e nisso eles foram se aproximando. Porque o Atlas pode ser, sim, uma pessoa que sofreu bastante, que nem a Lily, mas assim, que homem perfeito. Cara, tem várias citações dele aqui, que ele simplesmente arrasa. Esse homem é um filósofo incompreendido da época dele, entendeu? Se esse homem... Gente, como assim esse homem não vai ser meu? Eu fico indignada com uma coisa dessas. E nesse meio tempo, ela escreve uma espécie de diário, porque ela tinha um programa favorito na época da adolescência dela, e essa personagem principal, ela era tipo muito fã dela, e ela escrevia cartas, e nessas cartas a gente vê a trajetória da história dela com o Atlas, quando ela tinha 15 anos, mas por diversos fatores ela e o Atlas se separaram, e hoje em dia a história atual se passa em Boston, que ela mora lá com uma colega de quarto, porém essa colega de quarto não é muito relevante pra história, porém essa colega de quarto vai se casar e acaba se mudando do apartamento. E quando ela volta pra Boston, logo após o enterro do pai, é lá que ela conhece o embuste do Ryan, né, gente? Oh, que tristeza. Ela tá como se fosse numa sacada do prédio, e lá eles começam a trocar confissões uns com os outros, que é a verdade nua e crua. É como se fosse um pacto deles que eles criam a partir dali. Não é algo muito dito, mas assim, na primeira interação deles, eles falam uma verdade nua e crua, e eles começam a contar histórias da vida dele. E tem uma história muito boa que mais pra frente essa história vai ser relevante, que ele conta que os pais das crianças saíram em certo momento e lá tinha um revólver carregado. Então essas duas crianças foram pro quarto dos pais, em certo momento foram ver as armas. Só que como eles não sabiam manusear aquela arma, sem querer o irmão deu um tiro no outro. E a história é muito triste, tal, aí se passa o tempo. Guarda essa história porque vai ser importante mais pra frente. E nisso acontece várias coisas, eles não ficam juntos de primeira, eles se encontram quase 1 ano e meio depois, que a Lily vai abrir uma floricultura. O sonho dela sempre foi ter uma floricultura e ela consegue. E nisso entra uma personagem maravilhosa, a Alyssa, que eu acho que eu já citei anteriormente, que é a irmã do Ryan. Só que ela não sabe.
E a mulher é podre de rica. Por que essa mulher tá trabalhando, gente? Eu me pergunto, por que essa mulher está trabalhando? Mas enfim, rola lá toda uma história. E ela e o Riley realmente começam a namorar. E é na página 184 que acontece a primeira agressão. Eu vou contar mais ou menos o contexto pra vocês. A Lily mudou de apartamento logo após a companheira dela sair de lá. E ele foi pra lá e ela tava cozinhando alguma coisa lá e ela simplesmente esqueceu porque começou a conversar com um embuste. E nisso ele foi ver a comida. Só que, normalmente, a gente tem uma luva específica que a gente coloca na mão pra ver abrir o forno. Só que o idiota é neurocirurgião. Como esse idiota conseguiu virar neurocirurgião? Eu não faço ideia, porque assim, o cara é idiota. Gente, são 13h17. Enfim, só queria ver a hora. Enfim, o cara é tão idiota que ele simplesmente coloca a mão quente lá. E como qualquer ser humano normal, a travessa quebra. Porque é quente, né? Ele solta e a travessa quebra. Só que assim, ali ele começa a rir muito. E o idiota, sabe o que ele faz? Ele dá um tapa nela. Porque ele ficou com raiva. E conforme ele deu um tapa nela, ela bateu a cabeça no abridor do armário. Que é tipo aquela tina que a gente abre o armário. E tem uma coisa muito boa aqui. Gente, isso não é nada bom. Mas a escrita da Colleen Hoover é tão suave e tão impactante ao mesmo tempo que eu fico, gente, essa mulher me fez chorar. Aí tem uma parte aqui. Que ela fez sublinha. Que é aqui, ó. Eu sublinhei. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Logo após tudo, ele começa a se desculpar. Lily, diz ele, meu Deus, Lily. Ele tenta afastar meus braços da cabeça, mas me recuso a permitir. Começa a balançar a cabeça, querendo esquecer os últimos 15 segundos. 15 segundos. Só isso basta para mudar completamente tudo sobre uma pessoa. 15 segundos que nunca teremos de volta. Ou seja, é como se ela estivesse retratando na cabeça dela esses 15 segundos que nunca irão voltar atrás. Porque é horrível o que acontece. E ela simplesmente começa a falar, meu Deus, eu não devo perdoar ele. Ela começa a lembrar do pai dele, começa a dar um super gatilho nela. Porém, ela perdoa. E de certa forma, nesse livro você se sente manipulado também com ele, sabe? Porque por mais que você saiba o que ele faz, que isso não é certo, você vai junto com a Lily e você fala, não, essa é a última vez. Spoiler, não foi a última vez. Depois de tudo, eles conversaram e ela perdoou ele. E ela tinha um jantar marcado com um novo restaurante que abriu ali na área com a Alyssa, o Riley, o marido do Riley, ó, o marido da Alyssa e a própria Lily. Então, eles foram pra lá e jantaram. Só que eles não sabiam que o dono desse restaurante era o gostoso do Hatley. Gente, o homem abriu um restaurante. O homem mudou de vida. Tipo assim, é tipo aquelas trend de glow up no TikTok. O cara ficou ricaço. Lindo, lindo, lindo. Gente, que homem lindo. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus, lindo. Enfim. Aí eles têm o reencontro deles lá, né? Tudo de boa. E ele repara que a testa da Lily tá machucada. Aí tem um momento que ela vai no banheiro e ele fala, ele tocou em você? Aí, tipo assim, ela dá uma de sonsa e fala, não, imagina. Não, eu caí. Só que tem uma situação também, anos atrás, que ela escreve no diário, que assim, o pai tá batendo na mãe dela e ela vai defender. Só que o pai dá um soco, dá um tapa e ela cai. Tava nevando, tipo assim, bate no gelo. Gente, que dor. Jesus. Aí ela bate com a cabeça e ela fala, meu Deus, Atlas, eu caí. Quando ele pergunta o que aconteceu. Aí ele fala, eu também caía muito, Lily. Eu também caio muito, Lily. Ai, meu Deus. Gente, nessa parte eu surtei, eu chamei Deus. Gente, eu comecei a acreditar em tudo quanto foi Deus nessa hora, sabe? Porque assim, foi... Não foi mágico, mas assim, foi bem triste. Mas enfim, voltando ao tempo atual. Aí tem uma página lá, o Riley vai atrás da Lily e o Atlas, tipo assim, fala, tipo assim, cara, você bateu na minha mulher, que não é minha mulher. Aí ele fala assim, não, eu não bati nela. Gente, quem é que tá passando? Não, não é que não. Enfim, ela fala assim, ele fala assim, tipo assim, você bateu na minha mulher? Aí ele fala,
Não, eu não bati na sua mulher. Só que, tipo assim, o Atlas não tava com ele ainda, então essa parte não aconteceu. Ele só fala assim, você bateu nela? Aí ele fala, tipo assim, não, eu não bati nela. Aí eles começam a cair na porrada. Essa parte é muito boa. Aí a Lily separa e tudo. E depois eles se reencontram. E a Lily pergunta assim, Atlas, você tá namorando? Aí ele fala, tô. Oh, que homem idiota. Enfim, voltando ao teor do vídeo, realmente. E nisso, a Lily começa... Eles continuam o relacionamento normalmente deles. E em uma aventura deles, eles simplesmente resolvem se casar. E entre isso aconteceu outra agressão por conta de um imã de geladeira. Deixa eu contar o contexto pra vocês. Deixa eu saber a fofoca pra vocês. O Atlas deu um imã de geladeira com a frase em Boston tudo é melhor. Que é uma frasezinha lá entre eles. Meu Deus, eles são tão fofos. E saiu uma reportagem no jornal e o Riley pegou o jornal e começa a ler. E ele associou a Lily. E nisso ele foi fuçar as coisas dela. O diário, que eu falei no começo do vídeo, onde ela escrevia tudo, e ele leu tudo. Aí ele deu uma de pão careca e falou assim, nossa, Lily, e essa reportagem do jornal? Aí nisso, eles começam a se pegar ali, ia rolar uma cena de sexo ali, mas acabou não rolando. Ele começa a ser mais violento com ela. E... enfim, ele tenta ela, depois de tudo, e eu simplesmente chorei nessa parte, porque assim... esse livro faz a gente repensar muito sobre sobre a nossa concepção, sobre realmente a violência doméstica. Porque assim, a gente acha que é uma coisa totalmente diferente, mas nesse livro eu consigo ver não consigo ver exatamente, mas a gente consegue compreender pequena parte do que se passa, porque ela sempre julgou a mãe por nunca ter terminado com o pai. Mas de certa forma, ela deixou isso acontecer também, porque ela não fez absolutamente nada. Porque ela não tinha forças. Essa dependência emocional, tudo isso que ele trazia com ela é perturbador. E lembra aquela história que eu falei pra vocês no começo do vídeo sobre as criancinhas? Então, era a história dele e do irmão dele. Ele foi a criança que pegou a arma e atirou no irmão. E ele usa isso como pretexto diversas vezes. Inclusive a irmã dele também usa como pretexto isso tudo pra começar a passar pano para as agressões. De primeira ela não ficou sabendo, se eu não me engano ela ficou sabendo muito tempo depois, quando ela pede o divórcio. E nessa confusão toda, ele bate nela e ela começa a sangrar muito e ele tá bêbado. Ele acaba caindo no sono. E um tempo antes, o Atlas foi visitar a Lily na floricultura dela e deu o nome... e deu o número dele. E nessa discussão ele descobre o post-it e ele joga o celular dela na parede e quebra tudo. E depois a gente descobre que ela decorou o número dele, porque de certa forma ela sabia que ia precisar daquele número, porque infelizmente ela saberia que isso aconteceria de novo. E é nessa parte que eu fico meio cabulosa assim. De certa forma, ela sabia que ia acontecer, mas ela preferia não acreditar. E é provavelmente isso que acontece com muitas mulheres. Na escrita, muitas vezes a gente vê a Lily, uma parte dela fala... isso não justifica, mas a outra fala, é porque eu fiz isso, isso e isso, e a outra fala, isso não justifica agressão nunca, entende? Então, assim, de certa forma, a gente consegue compreender como é uma confusão, sabe? E como o Riley sempre tá nas horas erradas ali no contexto. Porque como ele é neurocirurgião, ele tá sempre fora de casa. Oh, meu Deus, poderia ter morrido atropelado. Ai, o tiro poderia ter ido nele, não no irmão dele. Nossa, teria sido tão bom. Gente, são que hoje? Teria sido simplesmente tão bom. Mas não aconteceu. E vai passando o decorrer da história. O Atlas ajuda ela, fica uns dias na casa dele. E a gente descobre que eles ainda se amam. Descobre que a namorada do Atlas é falsa. Entendeu? E vai se passando muitas coisas. Ali ele descobre que tá grávida. E ela pede o divórcio dele aí. Mas assim, esse vídeo foi, assim, bem mais explicando sobre a concepção da Lily sobre a violência doméstica. Então assim, esse livro eu recomendo pra você só se você, tipo assim, for muito forte mesmo, porque... cara, esse livro fala sobre amores, fala sobre reencontros, e eu simplesmente amo essa parte. Mas a violência doméstica é pra gente ter uma concepção, tipo assim, não é...
Aí simplesmente denuncia. Não, não é assim. Porque muitos homens batem nas mulheres porque sabem que elas não vão denunciar. Dependência emocional, o amor que elas sentem, ou seja, se encaixa na dependência emocional, depender financeiramente. Não era o caso da Lily, porém em muitos casos acontece realmente isso. E a parte assim, ele vai mudar. E ele não vai mudar. Porque infelizmente muitos homens não vão mudar. E assim, eu acho linda a forma como a Lily supera. Não tô romantizando, lógico que não. Mas assim, como a Lily é forte. E como assim, tudo acontece muito rápido. Enfim, eu vou trazer o vlog de leitura pra vocês de Verity logo logo. E sobre É Assim Que Começa. Vai estar lá no meu TikTok o vídeo também, que eu vou gravar um mini vídeo. Mas eu vou trazer mais detalhadamente aqui pro YouTube. Então se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse vídeo foi algo muito sem roteiro, não vai ter corte desse vídeo. Foi assim, algo bem introdutório. Eu não queria um roteiro específico pra esse vídeo, porque assim, então assim, esse vídeo foi algo bem espontâneo, de verdade. E eu não queria que tivesse roteiros, isso aqui é só pra me divertir. O Verity vai ser sim mais explicadinho, porque assim, já tem tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu nem sei mais como é. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mil perdões. Então, se vocês gostou, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Me segue nas minhas redes sociais.